Começando a gravar, deixa eu só ter certeza que estamos começando de fato a gravar. Deixa eu olhar aqui meu gravador de tela, tá ali, tá gravando. Bem, então começando a gravar, vamos falar aqui sobre o último axioma que ele acrescenta aqui para a construção dos números inteiros. Então, para apresentar nosso último axioma, introduzimos primeiro alguns conceitos. Então, o primeiro conceito, definição. Seja A um subconjunto de Z, disse que A é limitado inferiormente se existir algum inteiro K, tal que, para todo A pertencendo a A, tem-se que K é menor ou igual do que A. Primeira observação, quando vocês forem estudar no curso de análise, o curso de análise começa com essa discussão aqui, tá? Fala sobre limite inferior, limite superior, fala sobre enumerabilidade, etc. Aí eles pensam que estão estudando análise, mas eles lá estão estudando álgebra quando eles começam isso. Só que aqui, veja o primeiro detalhe, né? A primeira sutileza que a gente tem que prestar atenção. Ó, ele está falando o seguinte, ele está falando que você está pensando aqui num subconjunto de Z e está dizendo que esse subconjunto ele é limitado inferiormente. Ele diz que existe algum inteiro K, tal que para todo A em A, veja que ele não falou para você que esse K está em A. Tem-se que K é menor ou igual que A, tá? Então presta atenção no fato de que é para algum inteiro K e ele não fala que o K esteja em A. Mas ele afirma que para todo A pertencendo a A. Então ele pode ter esse K que não esteja em A. Interessa para ele que exista um inteiro que é menor ou igual que todos os elementos de A para que ele possa chamar o conjunto A de limitado inferiormente, tá? Então tome muito cuidado com a noção de limitado inferiormente e o fato de existir um mínimo ou não. Por quê? O que eu estou te chamando a atenção nisso? Quando vocês forem estudar análise, os caras lá vão falar para você, por exemplo, de um intervalo aberto entre 0 e 1, e você vai ver que este intervalo aberto entre 0 e 1, ele é limitado, tanto inferiormente quanto superiormente. Né? Existem números reais que estão por aqui, que são menores do que todos os elementos aqui, todos os números entre 0 e 1. Existem números reais que estão por aqui, que são maiores do que todos os elementos entre 0 e 1. Então, é limitado tanto superiormente quanto inferiormente. Mas, não existe um menor elemento nesse conjunto, né? Se você pegar meio, tem um quarto que é menor. Pega um quarto, tem um oitavo que é menor. Pega um oitavo, tem um 16 que é menor. Pega um 16, tem um 32 que é menor. Pega um 32, tem um sobre 64 que é menor. Então, você sempre tem um cara menor. Você sempre vai ter um menor sem nunca sair desse conjunto. Então, esse conjunto ele não tem um elemento mínimo, mas ele é limitado, tanto inferiormente quanto superiormente. Então, façam diferença entre o sentido de ser limitado e o sentido de ter um elemento mínimo, tá? Então, vamos lá. Um elemento A0 pertencendo a A, disse elemento mínimo de A, se para todo A pertencendo a A, tem-se que A0 é menor ou igual que A. Bem, olha, A0 é um cara agora de A, então ele é elemento mínimo. Ele também limita inferiormente a limita. Todo mundo é menor ou igual que ele, assim como esse K. Mas esse K não é obrigado a estar em A, tá certo? Esse daqui, além dele ser limitado inferiormente, mas além disso ele tem um elemento mínimo, né? Então tem-se que A é menor ou igual, verifique que se existe um elemento mínimo de A, ele é único. Bem, como é que verifica isso? Alguém me sugere? Eu não vou dizer logo não, vou ver se alguém me diz como é que eu verifico. Como é que eu verifico que se existir um elemento mínimo, ele é único? Usando aquela... Tentando localizar um que seja menor que ele e chegando em um absurdo, algo do tipo? Ou a técnica mais padrão é supondo que existe um menor do que ele, né? Não tentando localizar. Ah, existe. Então, se existe, tem que dar um absurdo. Ok? É essa a ideia. Então... Eu não sei se compreende muito bem essa questão de ser limitado inferiormente. É basicamente o mesmo conceito visto em estruturas algébricas, assim. Não sei se vai seguir essa mesma linha ou não.
Estruturas algébricas, na verdade, generaliza essa ideia, porque a gente aqui está trabalhando só com inteiros. E as estruturas algébricas, como é uma disciplina que é vista depois, ela pega essa mesma ideia e generaliza, tá? Então eu não sei se eu consegui sair do geral pro mais simples, assim. Tá. Meu raciocínio não acompanhou. Geralmente existe essa trava. Às vezes a pessoa vê primeiro o mais simples e depois vai ver o geral e trava. E às vezes a pessoa vê primeiro o geral e vai olhar o mais simples e trava também. É normal. Mas a diferença é o fato do elemento estar no conjunto ou não estar no conjunto. Certo? Se você tem um elemento que ele é menor ou igual, você sempre tem que ter dois conjuntos. Tem que se falar de um conjunto e de um subconjunto, né? Então você tem um subconjunto A e um conjunto B. Você quer saber se o subconjunto A é limitado inferiormente. O que significa isso? Significa dizer que existe pelo menos um elemento, tal que todos os elementos do A serão maiores ou iguais que ele. Então esse conjunto A ele é limitado inferiormente. Agora, quando um conjunto A ele é limitado inferiormente, eu posso afirmar que ele tem um mínimo? Não, porque pode ser que esse número que é menor do que todos os elementos dele não pertença a ele. Tá certo? É o que acontece no caso do intervalo entre 0 e 1. Você pega menos 1. Menos 1 é um número que é menor do que todos os elementos do intervalo aberto entre 0 e 1. Então, o intervalo aberto entre 0 e 1, ele é limitado inferiormente. Agora aí você pergunta, ele tem um menor elemento? Não, não tem. Você pode chegar tão perto do zero quanto você quiser, né? Sempre você pode se aproximar do zero, sem nunca chegar no zero, né? Ele é limitado inferiormente, mas ele não tem um menor elemento. Então, é esse o destaque que está sendo dado aqui. É que vocês entendam claramente o que significa ser limitado inferiormente e o que significa ter um menor elemento, né? O menor elemento pode estar dentro dele ou não. E quando ele é limitado, ele não tem que ser limitado só por um elemento. Ele pode ser limitado por uma infinidade de elementos. O intervalo entre 0 e 1 tem infinitos elementos que o limitam. Já no caso dos números naturais, por exemplo, se você tem um subconjunto, ele sempre vai ter um menor elemento. Ele sempre vai ser limitado inferiormente, desde que você não, se você considerar os naturais com 0 para frente, você considere pelo menos a partir do 1, né? Então você teria o 0. Mas nem sempre ele vai ser limitado por um número infinito de elementos. Ele pode ser limitado por poucos elementos também. Então são esses conceitos que vocês têm que parar, né? Quando estiverem na hora de dormir, deitado na cama, ficar pensando o que significa ser limitado e o que significa ter um menor elemento. E é claro que essa mesma forma de pensar, né, de forma análoga, eu respondi, Vanessa, para você, está claro para você? Sim, respondeu. Ok. Então, mas o conjunto ele pode ser limitado inferiormente e superiormente? Sim, esse caso aqui, ó, o intervalo entre 0 e 1 ele é limitado tanto embaixo quanto em cima. E se você pegar um conjunto qualquer, um subconjunto de Z, 1, 2, 3, ele é limitado inferiormente e ele é limitado superiormente, tá? Então, claro, todo mundo que for menor do que 1 e for inteiro, limita esse cara. Todo mundo que for maior do que 3 e for inteiro, limita esse cara também. E mais que isso, ele tem um menor elemento e ele tem um maior elemento. Pode acontecer também isso, que é a forma mais natural. Então, de forma análoga, define esse conjunto limitado superiormente. É só, ao invés de você estar falando de menor ou igual, falar de maior ou igual, aqui e aqui. E, ao invés de chamar de elemento mínimo, você passa a chamar de elemento máximo. Então, a definição é análoga. Usemos os símbolos min de A e max de A para indicar o número, o mínimo e o máximo dos elementos no conjunto A. Ok. Aí vem o princípio da boa ordenação, certo? Prestem bastante atenção nele, que ele é fundamental para demonstrar muitas coisas. Então, o princípio da boa ordenação. Todo conjunto não vazio de inteiros não negativos contém um elemento mínimo. Então, toda vez que você pegar um subconjunto não vazio
do conjunto dos números inteiros, ele vai ter um elemento mínimo. É claro que eu estou falando de um subconjunto próprio, né? Eu não estou falando da possibilidade de você considerar o próprio Z. Z não tem um menor elemento, mas um subconjunto próprio. Note que, como consequência dos axiomas A14 e A15, podemos provar que 0 é menor do que 1. E aí, podemos? Sabemos como provar isso? Digo agora ou coloco na prova? 0 é menor do que 1. Como é que eu provo? Ele disse que eu use aqui o A14 e o A15. Ou seja, a compatibilidade da adição e a compatibilidade da multiplicação. Ele diz que usando essas duas coisas, e afirma aqui que a gente ainda não sabe se o 0 é maior do que 1 ou 1 é maior do que o 0. Mas essa proposição aqui ajuda. De fato, essa proposição elucida tudo. Como é que a gente usa essa proposição para mostrar que 1 é maior do que o 0? Alguém quer dizer alguma coisa? Não? Usa esse fato aqui, ó. Ali a demonstração, a proposição, ela diz que o A ao quadrado ele é sempre maior ou igual que 0. Não importa o A, tá? Ele pode ser positivo ou negativo. Então, para você mostrar que 1 é maior ou igual do que 0, você usa esse fato. Já que todo quadrado é maior ou igual do que 0, basta você lembrar que 1 é igual a 1 vezes 1. Se 1 é igual a 1 vezes 1, e isso é 1 quadrado, então isso é maior que 0. Tá bom? É assim que se diz que provou que 1 é maior do que 0. Era maior ou igual? Era maior ou igual. Bem, mas 1 não pode ser o 0. A gente já mostrou isso. Então não pode ser igual. Tá? Bem, proposição A. Essa observação aqui é importante. Note como consequência dos axiomas que podemos fazer isso. Porém, ainda não conseguimos demonstrar o fato óbvio de que não existem inteiros entre 0 e 1. Isso ainda não foi demonstrado. Então, vem a proposição. Vamos mostrar que não existe um inteiro entre 0 e 1. Então, como é que a gente faz isso? Se você considerar o A entre 0 e 1, ele tem que ser o 0 ou tem que ser o 1. Suponhamos, por absurdo, que exista um inteiro A diferente de 0 e 1 nessas condições. Ou seja, ele está entre 0 e 1. Aí, o que você quer usar? Você quer usar o princípio da boa ordenação, certo? Então, para usar o princípio da boa ordenação, o que você faz? Você sempre pensa num conjunto, porque o princípio da boa ordenação diz que todo conjunto não vazio de inteiros negativos contém um elemento mínimo. Então, você tem que pensar em um conjunto que seja representativo de todos os elementos que estarão entre 0 e 1, e que não são nem o 0 nem o 1. Então, ele diz que o conjunto é esse. Seja S, o conjunto dos números inteiros, maiores, estritamente maiores que 0, e estritamente menores que 1. Ou seja, nem são 0 nem 1 e estão entre os dois. Seria não vazio, assim o conjunto tal seria não vazio. Né? Eu estou supondo que existam esses elementos. E pelo princípio da boa ordem, existe um elemento mínimo. Ok. Então, vamos trabalhar com esse elemento mínimo. Como M pertencendo a S pertence a S, né, ele é o elemento mínimo, ele vai ter que ser maior do que 0 e vai ter que ser menor do que 1 por pertencer a S. Né? Todo elemento de S é assim. Então, usando o axioma A15, multiplicando por M a segunda desigualdade, então eu chego aqui e multiplico por M. Eu vou ter que o M ao quadrado é menor do que M. Bem, mas o M ao quadrado, todo quadrado é maior ou igual que 0, mas o M não é o 0. Então, você tem que o M ao quadrado é maior do que 0, certo? Não tem o que verificar, é simplesmente o fato de que nós já vimos lá na proposição anterior e o M não é o 0. E como o M é menor do que 1, então da propriedade transitiva, o que acontece? Ora, o M ao quadrado ele é menor do que o M, que por sua vez é menor do que o 1. Então eu concluo que esse M ao quadrado é menor do que 1.
Ora, então o que nós concluímos? Nós concluímos que esse tal m ao quadrado, ele é maior do que o zero, ele é menor do que o 1 e ele é menor do que o m. Mas o m é o mínimo. Então como é que pode ele ser menor do que o zero, ser menor do que o m, maior do que o zero, menor do que o 1 e ser menor que o mínimo? Não pode. Então, isso daí é uma contradição que surgiu no momento em que eu considerei que existia um elemento entre 0 e 1 sendo diferente de 0 e 1. Isso demonstra o que a gente queria. Bem, acho que ficou claro, né? É um resultado simples, lógico, direto, não deve trazer nenhum problema. Mas essa linha de raciocínio é a linha de raciocínio que você vai usar para os exercícios, tá? E a observação que você fez, Vanessa, no início, quando fez a pergunta da questão 5, módulo, valor absoluto não é dado antes, né? Na teoria. O valor absoluto é definido naquela questão. Então, tudo que tem para ser dado, para se usar de propriedade de valor absoluto naquela questão, era só aquela definição mesmo. Todas as outras coisas que a gente podia usar eram as coisas que estavam dadas nas proposições anteriores e nas propriedades anteriores. Então, para resolver aqueles exercícios, o foco é isso, é como usar as propriedades, como usar as proposições e como usar aquela definição lá de módulo, tá? Professor, no caso, assim, para responder os exercícios do livro, a gente tem que se basear nos axiomas e nas proposições que foram demonstradas pelo livro. Só. Além disso, a gente também pode utilizar as questões que a gente já demonstrou, os exercícios já resolvidos, tipo, baseando na proposição da questão 2 da página tal. Baseado no exercício tal, sim. Tá? O que estava antes pode. Ok? Ok. Só não pode usar o que vem pela frente. Ok. Então, o princípio da boa ordem desempenhará um papel importante em muitas demonstrações, realmente em muitas. Para ilustrar como utilizaremos, vamos provar aqui a propriedade arquimediana de Z. É verdade que a propriedade arquimediana não é só de Z. R também tem propriedade arquimediana, tá? Inclusive, é uma das coisas que caracterizam R, é o fato de R ser arquimediano. Na construção de R, que é o que deve acontecer, acho que no curso, não sei se alguns cursos de análise gostam de construir, a álgebra também constrói, tem várias maneiras de construir R, né? Você pode construir R a partir do ponto das propriedades de um corpo, ou você pode construir R pensando nos cortes de Dedekind. Tem várias maneiras lá de construir R. E uma das propriedades a serem demonstradas quando você constrói R é que ele também é arquimediano. Quando vocês forem fazer análise, devem passar por essa propriedade também, tá? E o que é a propriedade arquimediana? Ela diz o seguinte: se você tiver dois elementos no conjunto, no nosso caso, no conjunto dos números inteiros, então existe um inteiro positivo, tá? Ou seja, um inteiro maior do que zero, tal que esse inteiro positivo, quando multiplica um dos elementos, o resultado fica maior que o outro. Ou seja, você não limita, não existe um número, um elemento do conjunto, tal que você nunca consiga superá-lo. Você sempre consegue fazer com que você encontre um maior do que ele. Basta você, né, pegar um outro elemento e multiplicar por um certo número, sempre existirá esse número, que multiplicado pelo primeiro vai ser maior do que o segundo. Você sempre consegue superá-lo. Não importa o inteiro que você me der, se me der um par de inteiros, você não vai conseguir nunca que eu evite que isso daí aconteça. Eu sempre vou ter um inteiro que multiplicando um supera o outro. Então suponhamos que a afirmação não seja verdadeira. É assim que ele demonstra novamente, usando a contradição. Isso significa que para todo inteiro positivo n, eu não vou conseguir superar o b. Ou seja, o n vezes o a nunca vai ser maior do que o b. Então isso é negar a propriedade arquimediana. Bem, se todo número inteiro que eu pego e multiplico o a não ultrapassa o b, e eu tenho muitos desses inteiros, ou se eu tenho pelo menos um, eu posso pensar nesse conjunto S.
que é o conjunto das diferenças entre o B e os múltiplos que eu consigo doar, né? Sempre vai existir uma diferença entre os dois. Para todo n, eu posso pensar no n positivo, né? Posso pensar nele positivo. E se fosse negativo, eu poderia pensar no menos ele. Então, eu posso pensar nele positivo. Bem, assim, o conjunto formado pelas diferenças, B menos NA, é um conjunto de números positivos, né? É um conjunto de números positivos onde n pertence a Z e n é maior do que zero. Então, eu estou aqui com um conjunto de números positivos. Então, esse conjunto está formado por inteiros pelo menos não negativos, né? Eu posso ter zero aqui também, se o B for igual ao próprio NA. Então, conforme o princípio conforme o princípio da boa ordem, já que esse cara daqui vai ter um limitante inferior, né? Já que ele só tem números positivos, então todos os negativos limitam ele inferiormente. Então, pelo princípio da boa ordem, vai existir um elemento mínimo em S. Então, como M é o elemento mínimo em S, ele é dessa forma, M igual a B menos RA para algum R pertencendo a Z, né? Não especificamente tem que ser o N, pode ser um R qualquer, ele trocou a letra por isso. Então, consideremos então um elemento que seja formado assim, R mais 1 vezes A no caso, tá? Tá meio escuro aqui, né? Acho que dá para melhorar colocando mais aqui. Mais, né? R mais 1 vezes A, tá? Que também pertence a Z, também pertence a S, né? Porque é justamente B menos um número inteiro vezes A. Também pertence a S. E temos o seguinte, temos um número M', que vai ser, quer dizer, esse é o número M', e temos que a gente pode escrever esse M' assim. Eu tenho B menos R mais 1 vezes A, então eu posso escrever, bem, menos 1 vezes A, esse menos A aqui. E menos R aqui vezes A, é o que está escrito aqui, o menos RA, e aqui eu tenho o B. Só que ele mudou a posição do A, ele colocou uma associatividade aqui, né? Ele poderia não ter colocado parênteses nenhum, mas ele preferiu chamar isso daqui, destacar essa parte, que é o B menos RA. Por quê? Porque o B menos RA é exatamente o M, né? É o M. É o meu mínimo. Então, o que está acontecendo? Eu estou encontrando um M' que vai ser o meu mínimo, B menos RA, menos o A. Menos o A. Né? B menos RA. Então, o que eu tenho aqui é M menos A. Portanto, eu tenho um número que vai ser menor do que o M. Por quê? Porque o A é maior do que zero. E por que o A é maior do que zero? Estou deixando na tela para ver se vocês me dizem por que é maior do que zero, mas vou tirar. Por que o A é maior do que zero ali? Alguém me diz? Lembre-se que o meu N é positivo, tá? Eu não entendi a pergunta. Essa pergunta dele aqui, porque o A é maior do que zero. Mas lá no início ele deixa claro que são inteiros não negativos. A e B são inteiros positivos. Então, A e B inteiros positivos. E o N também é um inteiro positivo. Isso. Pela proposição do jogo de sinais, quando multiplicar dois positivos, a gente vai ter um resultado positivo também. Isso. Obrigatoriamente eu tenho então que o A aqui não poderia ser negativo, ok? Exato. Ok, beleza. Então, pois A é maior do que zero. Então, eu concluo aqui que eu acabei de encontrar um M' que é menor do que o menor elemento que eu tinha, né? Então, supondo que exista esse tal
Supondo que a afirmação não seja verdadeira, ou seja, que não exista esse número n inteiro positivo, tal que o n vezes a seja maior do que zero, ou seja, supondo que existe um conjunto de inteiros, que pode ter um único elemento que seja, tal que o b menos na com n pertencendo a z e n maior do que zero não seja vazio, isso significa dizer que existiria um elemento mínimo, e aí se existir esse elemento mínimo, eu consigo construir esse outro elemento que é menor do que ele. Então isso é impossível, né? Teríamos então que m' pertence a S e m' é menor do que o mínimo, o que é uma contradição. Então não existem esses números, não existe esse conjunto formado pelos números, por um monte de números, por seja lá qual for o n na verdade, tal que eu não consiga superar o b, né? Eu sempre, dado um b, eu terei como superar o b multiplicando por um n. Não é possível construir esse conjunto aqui. Bem, terminado aqui essa proposição, que demonstra a propriedade arquimediana. Bem, note que trivialmente, se um conjunto A tem um mínimo, então A é limitado inferiormente, né? Porque ele está te avisando sobre o que eu falei no início. A gente tem aqui que o K pode ser substituído pelo nosso A0, né? O elemento mínimo, ele é um limitante inferior do conjunto. Então, é o que ele chama aqui de note trivialmente que isso acontece. O A pode substituir o K. A recíproca também é verdadeira, como demonstramos a seguir. Ou seja, note que trivialmente, se um conjunto A tem um mínimo, então A é limitado inferiormente. A recíproca também é verdadeira, como demonstraremos a seguir. Ou seja, todo conjunto não vazio de inteiros limitados inferiormente tem mínimo. A recíproca do caso se é limitado inferiormente, vai ter um mínimo, né? Então é o próximo resultado, é a demonstração que ele faz a seguir. Então, demonstração. Seja A um tal conjunto e seja ainda K pertencendo a Z, tal que para todo A pertencendo a A, tem-se que o K é menor ou igual do que A. Consideremos, então, o conjunto. Ora, ele está pegando A, que é limitado inferiormente, e ele quer provar a existência do mínimo, né? Então, ele considerou um conjunto A e considerou que existe o K, tal que todo elemento de A é maior ou igual do que esse K. Então, consideremos esse conjunto aqui. Que conjunto é esse? O conjunto das diferenças. A mesma ideia que a gente usa aqui na demonstração, tá? A gente pega o conjunto das diferenças. Note que ele está usando a mesma ideia da demonstração do princípio da boa ordenação. Ou melhor, da propriedade arquimediana. Bem, então, ele pegou o conjunto formado por todas essas diferenças. Bem, obviamente, S é diferente do vazio. Por que, obviamente, S é diferente do vazio? Ora, se o cara é limitado inferiormente, eu estou com um cara que não é vazio, que é o A, né? Então, existe esse K e existem os elementos de A. Então, obrigatoriamente, existe a diferença. Então, claro que S não é vazio, já que A não é vazio. E também pelo fato de ser limitado. E como K é menor ou igual que A para todo elemento A pertencendo a A, os elementos de S são não negativos. Eu não estou considerando a princípio que K pertence a A, certo? Mesmo porque se eu considerar, automaticamente eu já estou considerando que ele tem um menor elemento, né? Então, como K é menor ou igual do que A para todo A pertencendo a A, os elementos de S são não negativos. Então, do princípio da boa ordem, existe um elemento mínimo, né? Porque eu estou com um subconjunto de Z não vazio. Chamemos esse elemento mínimo de M, que será da forma M igual, A0 menos K, para algum A0 pertencendo a A, né? A ideia é mostrar que esse A0 seja o menor elemento. Então, mostraremos que o elemento A0, assim definido, é o mínimo de A, né? Então, vamos lá. Existe o mínimo do S e nós queremos provar que ele é, de fato, o mínimo do A. Então, como A0 é um elemento de A, só basta que a gente verifique que o A0 é menor ou igual do que A
Isso para todo A que eu pegar em A, né? Porque precisa pertencer e precisa ter essa propriedade. Só que pertencer já é de fato. Então, basta mostrar que acontece a desigualdade. Então, suponhamos que isso não aconteça. Ou seja, a gente deve supor que existiria, então, um A1 pertencendo a A, tal que o A1 é menor do que o A0. Né? Eu estou querendo provar que o A0 é menor do que todos os elementos de A. Então, estou supondo que existe um que é menor do que ele, pertencendo a A. Aí, o que eu faço? Eu somo o tal do menos K, que é o meu limitante. Então, quando eu somo o menos K, que é o meu limitante, eu tenho do lado esquerdo A1 menos o K e do lado direito o A0 menos K. Só que A0 menos K é o elemento mínimo pela nossa definição, né? Nós escolhemos ele assim. Ora, então, você tem que A0 menos K é o elemento mínimo e você vai acabar achando um elemento menor do que ele. Só que esse elemento menor do que ele continua aqui no conjunto S, né? Então, teríamos exibido assim um elemento de S menor do que o mínimo de S, o que é uma contradição. Então, isso demonstra o fato de que todo conjunto não vazio de inteiros limitado inferiormente, ele tem um elemento mínimo. Ok? Essas técnicas, essas ideias, são as técnicas e as ideias que vocês têm que levar para os exercícios, tá? Então, peguei um exercício, estou com dificuldade de ter ideia, leia de novo lá a demonstração. Imite a demonstração dos resultados anteriores, olhe as propriedades, olhe as proposições anteriores. São essas ideias que você deve usar para os exercícios, tá? Nem sempre é fácil. Às vezes dá trabalho conseguir fazer isso. Mas, como hoje em dia existe fonte em vários lugares, você pode ver isso em vários lugares, você pode tentar se inspirar em outros lugares. Antigamente era mais difícil. A gente não tinha muita fonte. Bem, então isso termina o que eu pretendia para a aula passada. Deixa eu falar então o que eu pretendo para a aula de hoje. A aula de hoje é dia 6. Deixa eu ver se é essa. Não, isso foi uma observação que eu fiz. Essa está cheia de páginas. Qual é essa? Não é? Então, esse não é. Deixa eu ver, esse deve ser esse. Pois bem, esse aqui que eu preparei para que seria a aula de hoje. Se alguém tiver alguma pergunta a fazer, que fale agora ou cale-se para sempre. Amém. Princípio de indução completa. Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Então vamos lá. Talvez na aula que vem, professor. Hein? Talvez na aula que vem. As perguntas só vêm quando a gente tenta responder os exercícios. Eu imagino. Parece bem fácil só lendo assim. Um pouquinho mais complicado. É verdade. Pegar e transformar isso na ideia para o exercício é que dá trabalho, né? Então, princípio da indução completa. Teorema. Sejam A um inteiro dado e S um conjunto de inteiros maiores ou iguais a A, que tem as seguintes propriedades. Então, olha só. Vamos pensar, né? O cara está pensando numa coisa assim. Ele tem um conjunto, né? Seja A um inteiro dado e S um conjunto de inteiros maiores ou iguais a A. Então, ele tem lá um limitante, né? Inteiros maiores ou iguais a A. Então, ele está aqui com A e daqui para frente ele tem um S. Veja, pensem bem, tá? Ele não está te dizendo que o A está no S, né? Está te dizendo que A é um inteiro dado e S um conjunto de inteiros maiores ou iguais a A. Então, o S é daqui para frente, tá? E outra coisa, ele também não está te dizendo que S é todos ou alguns e que tem que estar juntos ou alguma coisa assim. É S, seja lá quem for o S. O S é qualquer coisa daqui para frente. Pois bem, então, esse inteiro, ele tem as seguintes propriedades. Bem, aí ele dá a opção, ele dá agora a obrigação do A estar no S. Pronto. Então,
Até aqui ele não tinha dito isso. Ele tinha falado que o A era qualquer coisa. Mas agora ele está dizendo, o A é obrigado a estar no S. Pronto, o A está no S. E se um inteiro K maior ou igual do que A pertence a S, ou seja, se eu tiver um K aqui que continua em S, então obrigatoriamente o próximo também está. Então o A pertence a S, e se qualquer inteiro K que pertence, maior ou igual que A, pertence a S, então o próximo também está. Aí ele afirma o seguinte, né? Se cumpre essas duas coisas, é importante perceber que isso daqui são hipóteses e que a tese só é essa, tá? Então, S é o conjunto de todos os inteiros maiores ou iguais a A. Ou seja, se você pegar um inteiro por mais pertinho do A que ele esteja, K, o próximo, o K mais 1, também vai estar em S, tá? Ele está te dizendo, deixa eu melhorar um pouco esse meu desenho que me ajuda no meu raciocínio e que eu espero que ajude a vocês. Então ele te deu primeiro um A, depois ele te deu um S. No início ele não lhe disse que o A estava no S, mas depois ele diz que primeiro o A tem que estar no S, e se eu pegar qualquer inteiro K, então se eu pegar o próximo inteiro que seja, o A mais 1, então eu vou ter que, se o inteiro K estiver no S, o K mais 1 obrigatoriamente estará no S. Se isso vale para todo K maior ou igual do que o A, então vai valer para o primeiro, vai valer para o segundo, vai valer para o terceiro e assim por diante. Aí isso obriga a todo mundo que tiver do A para frente pertencer a S. Obriga todo mundo a pertencer a S. E o A sendo o primeiro deles. Então ele está obrigando a todo mundo do A para frente pertencer a S. É isso que ele está dizendo aqui. Então S é o conjunto de todos os inteiros maiores ou iguais que A. É isso que diz o teorema. Aí vamos à demonstração. Se alguém tiver alguma pergunta sobre o enunciado, bom momento. Então, demonstração. Suponha que a afirmação seja falsa. É quase sempre a mesma ideia, né? Suponha que a afirmação seja falsa. Então, o conjunto S' dos inteiros maiores ou iguais a A, que não pertence a S, é não vazio. Então, pensem aí comigo. Se a afirmação for falsa, vai existir aqui no meio do caminho, né? Vai existir alguns inteiros que não pertencem a A. Pode até ser que depois, mais para frente, continue a ter inteiros que pertençam a A. Mas vai existir pelo menos alguns, a S, né? Inteiros que não pertencem a S. Pode ser que sejam alguns aqui, pode ser que seja um só, não importa. Mas vai existir um conjunto S' que não é vazio e que tem elementos que são inteiros e maiores do que A. É isso que ele está afirmando aqui, né? Ele está dizendo, então, o conjunto S' dos inteiros maiores ou iguais a A, que não pertence a S, é não vazio. E pior, ilimitado inferiormente por A, né? Eu estou considerando que são inteiros que estão maiores do que A, existe esse conjunto, então ele é limitado por A. Ok. Ilimitado inferiormente por A. Conforme a proposição 129, existe o mínimo. A proposição 129 que ele está dizendo é justamente o princípio da boa ordenação, né? Então, conforme a proposição 129, existe o tal do mínimo. Então, esse conjunto S' que a gente está pensando aqui, ele tem um menor elemento. Ele tem que começar em algum elemento. Ok. Como A pertence a S, certamente A é menor do que esse mínimo. Tá claro isso? O S, ele é formado por elementos maiores ou iguais do que A. O S' também é formado por elementos maiores ou iguais do que A, né? O S' também é formado por elementos maiores ou iguais do que A, só que não cumprem essas hipóteses aqui, certo? Não cumprem essas hipóteses. Então, o que ele afirma aqui no final? O A tem que ser menor do que o mínimo desse cara daqui, né? Afinal de contas, ele é limitante inferior. Bem,
Então A é menor do que o próprio menor. Logo, o A vai ser menor do que o M menos 1 e menor do que o M. Né? Porque o A ele é menor do que todo mundo que está dentro do S. E se o M é o menor que está no S', então quando você pega um menor que ele, esse daqui está no S. Eu vou colocar com outra letra para ficar destacado, com outra cor, para ficar destacado. Ó, o A é o menor de todos os elementos de S, né? E é menor do que todos os elementos de S. Esse cara daqui ele está no S'. E ele é o menor do S'. O S' é formado por aqueles caras que são maiores do que o A, mas não cumprem as hipóteses do teorema. Ora, se ele é o menor, esse daqui que é menor do que ele não pertence ao S', mas ele pertence a S. Então, se ele pertence a S, ele é maior ou igual do que o A. Né? Então, temos ainda que M-1 menor do que o mínimo do S', logo M-1 não pertence ao S', foi o que eu acabei de dizer. Isso é, o M-1 pertence ao S. Ok. Então, conforme 2, bem, sobre o M, 2 não vale, mas sobre o M-1 que pertence a S, então o M vale. Então, conforme 2, temos que M, que é igual a M-1 mais 1, pertence a S, né? O 2 diz que todo mundo que é maior ou igual do que A, que é o caso do M-1, se ele pertence a S, então o seguinte também pertence a S. Vamos riscar aqui em preto, porque é mais um aqui, né? O seguinte também pertence a S. Então é isso que ele pegou. Ele pegou o M-1, que pertence a S, e esse 2 aqui garante que o M-1 mais 1 vai pertencer a S também. Então tá. O M-1 mais 1 tem que pertencer a S, já que o M-1 pertence a S. Só que o M-1 mais 1 é o M. Né? É o M. Então o que acontece? Uma contradição, já que M é o menor elemento de S'. Então como é que o M pode pertencer ao S? Para pertencer ao S', uma das condições é não pertencer ao S. Né? O S' é construído justamente um conjunto de elementos que não pertencem a S. Não cumprem as hipóteses do nosso teorema. Então isso não podia acontecer. O M não poderia pertencer ao S e ao mesmo tempo pertencer ao S'. Então essa contradição surgiu porque a gente supôs que exista a possibilidade de ter um elemento que é maior ou igual do que o A, mas o próximo não seja. Então, supondo a existência desse elemento, isso cai numa contradição. Portanto, esse passo 2 é verdade. Se o passo 1 for verdade e o passo 2 for verdade, o S não pode deixar de ser o conjunto de todos os inteiros maiores ou iguais do que o A. Não vai existir nenhuma parte de S, nenhum subconjunto de S que não cumpra essas duas obrigações aí na hipótese desse teorema. Alguma pergunta? Entendido a demonstração? Acredito que sim, né? Os passos são lógicos, são mais ou menos evidentes. Não, evidentes não são, mas são lógicos, né? A gente aceita com uma certa facilidade que é verdade. Então, esse resultado, né, que garante que essas coisas acontecem, é o que estabelece o que a gente chama de princípio de indução completa, né? Então, dá para, a partir dele, tomar esse da seguinte forma. Seja A um inteiro dado, suponhamos que para cada inteiro n maior ou igual do que A, está dada a afirmação A de n de forma que, vamos comparar, dizer que uma afirmação A de n é verdadeira, né, A de A é verdadeira, significa dizer que esse elemento A pertence ao conjunto onde essa afirmação é verdadeira, certo? Então,
Dizer que A de A é verdadeira é a mesma coisa que dizer que o A pertence a um certo conjunto S, onde esse conjunto S é o conjunto onde as afirmações, onde aquela afirmação lá é verdadeira. Então, dizer uma afirmação sobre um elemento é a mesma coisa que determinar o conjunto onde ele está. Tá? Então, comparem o item 1 com o item 1 daqui. É a mesma coisa. Tá? E aí ele continua. Se para cada K maior ou igual do que A de K é verdadeira, ou seja, eu estou dizendo, se quando eu considerar qualquer elemento maior ou igual do que A, sempre que eu tiver que esse elemento pertence a um certo conjunto, então o próximo continuará pertencendo ao mesmo conjunto. Então é isso que eu estou dizendo quando eu digo que se A de K é verdadeira, então o A de K mais 1 também é verdadeira. Se o K maior ou igual do que 1 pertence ao conjunto onde a afirmação é verdadeira, então o próximo, maior ou igual do que A, né? Se K maior ou igual do que A pertence a um conjunto onde a afirmação é verdadeira, então o próximo também pertence ao conjunto onde a afirmação é verdadeira. É a mesma formulação que está aqui, só com uma linguagem um pouco diferente. Então, o que é que garante aqui o teorema? Garante que S é o conjunto de todo mundo que é maior ou igual do que A. Ou seja, a gente pode afirmar que A de N é verdadeira, ou seja, todo mundo que é maior ou igual do que o A vai ser pertencente a esse conjunto S, né? O conjunto S de lá do nosso teorema, né? Para todo inteiro N maior ou igual do que A. Veja que, de fato, esse corolário ele é a mesma coisa que esse teorema, só que mudando aqui a condição de pertinência para a condição de que uma certa afirmação seja verdadeira sobre A. Tá? Então vamos lá. Demonstração. Basta considerar o conjunto S dos inteiros N maiores ou iguais do que A, para os quais a de N é verdadeira, e verificar que está nas condições do teorema anterior. Assim, S contém todos os elementos maiores ou iguais a A e segue a tese. Ou seja, é exatamente o que eu acabei de fazer para vocês verbalmente, tá? É só você afirmar que S é o conjunto onde a afirmação é verdadeira. Era o que eu estava fazendo. Na verdade, estava verbalizando o que seria a demonstração. Bem, aí vamos aos exemplos. O Pulsino fez uma coletânea de exemplos clássicos. Bem, conseguiram acompanhar que o teorema e o corolário é a mesma coisa? Dizer que um elemento pertence a um conjunto S pode ser a mesma coisa que dizer que ele cumpre uma certa propriedade, né? Pode ser não, é sempre isso. Por exemplo, dizer que um conjunto dizer que um elemento A pertence ao conjunto dos números naturais é dizer que o elemento A cumpre a propriedade de ser um conjunto, de ser um número natural, né? Qualquer coisa que você for falar de um conjunto está associado a uma propriedade. Tanto que uma das maneiras de você escrever um conjunto é isso, né? Você abre chaves, A pertence a tal conjunto, tal que A cumpra uma certa propriedade. Então, dado uma propriedade, você tem um conjunto de elementos que cumpre ou não aquela propriedade, né? Então, dado uma propriedade e dado um conjunto, vai ser a mesma coisa. Então, tem sentido, acredito, o que está ali. Me parece lógico também, mas caso alguém queira fazer alguma pergunta, fique à vontade. Bem, agora vamos aos clássicos exemplos do Poisson. Então, exemplo. Provaremos agora essa fórmula, que é a soma dos n primeiros termos de uma PA de razão 1 é igual a n vezes n mais 1 sobre 2, né? Uma PA que começa por 1 e tem razão 1. Bem, vamos ver se isso é verdade para todo n maior ou igual do que 1. Bem, para n igual a 1, a fórmula acima é verdadeira. Ou seja, o que eu estou fazendo é dar o primeiro passo, verificando se vale para um certo elemento, né? Ou seja, eu estou verificando se um certo elemento pertence a um conjunto. Então, o número 1 pertence ao conjunto dos elementos que satisfazem essa fórmula? Essa é a minha primeira pergunta. Ou seja, é verdadeiro que essa fórmula, que seria a minha afirmação, né? Isso daqui seria a minha A de N. A de N dado por isso. Então, é verdade para A de 1? É isso que eu estou fazendo aqui nesse primeiro passo.
é verdade para A de 1? Ora, quando você substitui 1 nessa fórmula, você tem 1. E 1 é o primeiro termo aqui, é como se eu fizesse uma soma com uma parcela só. É verdade, então é verdade a primeira parte. Então, verificada a primeira hipótese, que a gente chama primeira hipótese de indução, vamos para a segunda hipótese de indução. Assim, nossa afirmação é verdadeira para n igual a 1. Devemos mostrar agora que, se a afirmação é verdadeira para n igual a um certo k, esse k fixo, um k qualquer, então também é verdadeira para n igual a k mais 1. Então, o que ele faz? Bem, estamos admitindo, então, que é verdadeira para k. Então, é verdade esta fórmula para um certo k fixo. Eu ainda não provei que é verdade para todo n, mas eu posso supor que é verdade para um certo k. Ok, é verdade para um certo k. Então, 1 mais 2 até k é igual a k vezes k mais 1 sobre 2. Aí, o que eu faço? Eu vou e somo k mais 1 dos dois lados. Porque quando eu somo k mais 1 dos dois lados, eu posso verificar se o que aparece do lado direito é a fórmula relativa ao k mais 1. Então, eu tenho 1 mais 2 mais k mais 1. Bem, então, se eu somei do lado esquerdo, eu também somo do lado direito. Aí eu vou olhar essa fórmula. Aí tiro o mínimo, Aí 2 vezes o 2 aparece aqui. Tiro o mínimo. Normalmente o 2 vai aparecer aqui. Então, do lado esquerdo eu tenho a soma até k mais 1. E organizando um pouco essas contas aqui, eu descubro que isso é isso, Essas duas coisas são iguais. Como? Coloca o k mais 1 em evidência aqui. E você vai ter k mais 1 colocado em evidência. K mais 1 multiplica k e k mais 1 multiplica 2. Está certo. É isso mesmo. Aí agora você vai e compara as duas fórmulas, Se você tivesse aqui o n no lugar do k mais 1, o que você... Deixa eu colocar cor diferente. Se você tivesse aqui o n no lugar do k mais 1, o que você teria aqui seria o n e aqui seria o n mais 1. Aqui você teria o n mais 1. Então, essa fórmula é a mesma coisa que n vezes n mais 1 sobre 2. Aí você vem aqui e olha a fórmula que você está demonstrando, n vezes n mais 1 sobre 2. É verdade. Então, se for até k mais 1, a fórmula vale para k mais 1. Ok. Então, essa fórmula é a fórmula correspondente quando n é igual a k mais 1, cuja validade a gente queria demonstrar. E está demonstrado, tá? Está demonstrado. Vou tirar aqui para não ficar estranho. Ok? Está demonstrado essa formulazinha. Bem, a essa altura, para quem já está lá nos períodos mais na frente, isso daí já deve ter sido até usado, A indução deve ter sido usada em várias outras situações. Então, provavelmente já tem facilidade de ver isso. Mas para quem estiver fazendo teoria dos números pela primeira vez, estiver vendo a indução matemática pela primeira vez, talvez seja um pouquinho complicado, não sei. Mas acho que foi claro esse exemplo, Bem, como não há manifestações em contrário, vou continuar. Então, terminada a demonstração dessa pequena fórmula, vamos para mais um exemplo. A soma dos inteiros de uma progressão aritmética. Bem, aí ele agora generaliza um pouquinho mais, A soma dos termos, eu disse dos inteiros, a soma dos termos de uma progressão aritmética. Então, sejam A e R dois números inteiros. A sequência A1 igual a A2 igual... Ele constrói aqui uma sequência aritmética de razão R, certo? Então, disse uma progressão aritmética de razão R. Provaremos que a soma dos n primeiros termos de uma progressão aritmética é dada por essa fórmula horrível, Então, como é que ele prova isso? Bem, como efeito, para n igual a 1, a fórmula é... Então, como eu tenho um n qualquer, vou testar para n igual a 1 para ver se a fórmula é verdadeira. Quando eu coloco n igual a 1, bem, o último termo aqui é a n menos 1 vezes r. Esse é o chamado termo geral da PA, Você coloca 1 aqui, vai dar 0, então fica o próprio a. Então, do lado esquerdo fica a se o n for 1.
e do lado direito você tem 1 aqui, aqui você tem 0, então fica 2A sobre 2, que dá o próprio A. Ok. Isto é, para n igual a 1, a fórmula é verdadeira. Deu A de um lado, deu A do outro. Então, suponhamos agora que a fórmula também vale para n igual a k. Isto é, posso reescrever toda essa fórmula trocando por um k fixo. E é assim que você vai escrever quando estiver fazendo o exercício, tá? Escreve direitinho a fórmula todinha para k. Bem, eu quero mostrar que a fórmula continua valendo para o próximo elemento, né? Então, se eu aqui estou apenas até o k menos 1, o próximo elemento vai ser o k menos 1 mais 1. Então, eu vou chegar até o k aqui, né? Aqui vai multiplicar k vezes r. Então, vou ter a mais k vezes r. Então, somando a mais k vezes r a ambos os membros dessa igualdade. Então, somar aqui a mais k vezes r e aqui também. Ora, o que vai acontecer? O lado esquerdo você não mexe, o lado direito você tira o mínimo, multiplica tudo direitinho, né? 2A, 2KR, vai organizando as contas e aqui nessa circunstância você encontra, né, como é que ele deu esse passo daqui para aqui? Ah, não, esse aqui é um sinal de mais, tá? Aqui é um sinal de igualdade. Vou colocar aqui, é igual, né? 2AK que ele distribuiu. KRK, 2A, tem um 2A aqui. Ah, ele colocou o 2A em evidência, né? Vamos ver aqui. Colocou o 2A em evidência. Ele tinha um 2A aqui e tinha um 2A aqui, ó. Ele colocou esse 2A aqui, não foi? Ele está multiplicando o K e está multiplicando mais 1. Ok. Aí ele está me dizendo aqui que ainda tem um KR. Tá certo isso, gente? KRK. Eu tenho um KR aqui. Isso aqui é KR, né? KR. Eu acho que ele só desenvolveu, professor, os termos e depois associou. Fez meio que um fator comum aí. Eu estou tentando justamente ver quais foram os fatores comuns que ele fez. Eu acho que ele distribuiu ali aquele R no K-1. Esse R aqui é um K, né? Isso. Tem um R depois, ó. Eu acho que ele distribuiu esse R nesse K-1 aí. Depois ele associou o KR. Não, mas então tá faltando um R aqui? Não, o R ali depois, professor. K-1, fecha parênteses R. Ah, o R tá aqui, é verdade. Isso. Ah, ele escreveu um antes e um depois, é verdade, não estava vendo esse R. Então fica KRK e depois KR vezes menos 1. Isso aí faz o fator comum. Coloca em evidência o KR. Aí fica K-1 mais 2. Isso. Aqui na verdade ele não distribuiu. Ah, entendi agora. Ele não distribuiu. Ele olhou esse K e esse R e olhou esse KR aqui. Pronto, agora está melhor. Né? Isso, e o 2A com 2AK. Isso. Para poder fazer o fator comum ali. Esse K e esse R ele colocou em evidência aqui, né? E aí ele tem o K-1 daqui com o K-1 daqui. Isso. E aqui o KR está multiplicando o 2. Então ele multiplica o 2 aqui. Então KR vezes K-1 é o que está aqui. E KR vezes 2 é o que está aqui. Pronto, foi assim que ele fez. Colocou o KR só em evidência. Tá, e o restante aí aparece K-1. Aqui ele pegou o 2 aqui na brincadeira. E agora, o que ele faz? Ele poderia ter tirado esse 2 de vez, né? E aqui, essa passagem, vamos ver? 2A vezes K mais 1, tudo bem. KR vezes K menos 1, tudo bem. Agora o KR vezes 2 sumiu. Não foi não? Não, professor, tá aí.
Aí onde? Ó, 2A e K mais 1 estão aqui. Certo? Certo, aí ele operou ali. Menos 1. Ah, é porque tá dentro, eu risquei aqui, agora já não estava mais vendo que não tinha. Eu já estava vendo um parêntese aqui, e aí ceguei. Deixa eu apagar logo isso de vez, porque aí eu vejo de novo. É que eu risquei muito aqui, não tinha visto. Menos 1 mais 2, menos 1. Certo, Eu oi. não compreendi porque ficou menos 1 mais 2 deu menos 1. Não era para dar um positivo, não? Menos 1 mais 2 era para dar um positivo. E tanto deu que ele botou em evidência depois. Que é positivo. Que ele colocou o K mais 1 em evidência aqui, ó. Olha ele aqui em evidência. Né? Multiplicando 2A e multiplicando o K. Pronto. Agora revimos as contas, está tudo certinho. Então, realmente ele chegou nisso. Aí a pergunta é se vale para K mais 1 a fórmula que a gente está provando, né? Então, a gente tem que olhar se o K mais 1 está aparecendo no lugar onde a gente prevê. Bem, tá, né? Porque se a gente chamar isso daqui, ó, se a gente comparar, se a gente chamar isso daqui de N, chamar esse cara daqui de N, você vai ficar com N vezes 2A. Aí esse K aqui, né? Se isso daqui é N, então no lugar desse K vai ter que ser N menos 1. Vezes R, tudo isso sobre 2. Né? Porque se o N é o K mais 1, então esse K é o N menos 1 vezes R. Então tem sentido dar essa fórmula. E essa fórmula é de fato a que a gente quer demonstrar. N vezes 2A mais N menos 1 vezes R sobre 2. É o que está aqui. Tá certo. Ok. Está demonstrado então por indução que é verdade essa fórmula aqui, né? Porque ele pegou, supôs para K, né? Supôs aqui para K, manipulou as contas para chegar que a fórmula também funciona para K mais 1 e conseguiu. Então realmente é a fórmula que corresponde a N igual a K mais 1, cuja validade queríamos demonstrar. Mais um exemplo. Mostraremos agora, deixa eu olhar a hora, porque senão eu vou parar lá nas... ainda tenho 15 minutinhos, dá para ver. Senão eu vou parar lá nas 6 horas. Mostraremos agora um resultado da geometria plana. A soma dos números internos de um polígono convexo de n lados é isso. É n menos 2 vezes 180, quando n é maior ou igual do que 3. Então, de fato, para n igual a 3, temos que o polígono convexo correspondente é um triângulo e sabemos da geometria elementar que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180, né? Então, se eu pego n igual a 3 aqui, eu vou ter 3 menos 2, que dá 1, uma vez 180 é 180. Então, a soma, quando n for 3, é 180 e a gente já sabe que é verdade. Então, suponhamos a afirmação válida para n igual a um k maior ou igual do que 3. Isto é, que a soma dos ângulos de um polígono convexo de k lados é dada por isso daqui, onde eu substituí simplesmente o n por k. Sendo que o meu k eu considero fixo, o n é uma coisa que vale para todos os naturais. E consideremos o polígono convexo, que vai ter k vértices, né? E aqui ele prefere chamar de lados. Então tá, vai ter k lados. K lados ficou cacofônico, né? Calado é quem não fala. Então, que tenha k, eu não tenho outra maneira de dizer, né? Tem uma quantidade k de lados, ficou melhor. E aí a gente quer verificar o que acontece para k mais 1. Ora, o polígono A0, A2 até AK, que se obtém traçando esses segmentos aí, ele tem a soma dos ângulos SK igual... ele tá só afirmando o que significa a nossa hipótese, né? O polígono tal que se obtém traçando esses segmentos tem k lados, consequentemente a soma dos ângulos é essa. Ok. Agora, a soma dos ângulos do polígono original será SK
mais a soma dos ângulos do polígono A1, A2, isto é, SK mais 1 vai ser a soma do SK mais os 180 menos o K menos 2 vezes 180 mais 180. O que ele está dizendo aí, pelo amor de Deus? Ele está dizendo o seguinte, que se você pensar num K aqui, então quando você for pensar no SK mais 1, estou pensando assim, né? Quando eu for pensar no SK mais 1, vai ser, bem, você está com um polígono, aí você vai e acrescenta mais um. Mais um? Como é que eu faço isso? Deixa eu pensar. Acho que dá para fazer isso com um menor, né? Vamos fazer um com um pequeno. Vou pegar um qualquer aqui. Vou pegar o maiorzinho que a gente tiver. Sei lá, pega o hexágono mesmo. Vou pegar ele vazado. Olha, tem um octógono. Vou pegar aqui este octógono. Dá para ampliar um pouquinho aqui. Fazer uma coisa um pouquinho maior fica melhor também. Ao invés do 6, pense que o que eu tinha era 1 com 5. Sim, eu tinha um lado a menos. Tá? Fica até melhor mesmo. Ó. Eu tinha 1 a menos. Então, até aqui o que eu tinha era uma soma do... Até aqui é a soma do meu SK, né? Até aqui é o SK. Aí eu agora passo a ter uma soma do SK mais 1. Então ele está afirmando aqui que o polígono A0, A2 até AK, ele pulou aqui o A1, que se obtém traçando o segmento A0 até o A2, ele tem calados. Consequentemente, a soma dos seus ângulos, a gente está supondo que SK vale, né? Então, a soma dos seus ângulos SK é igual a K menos 2 vezes 180. Bem, agora a soma dos lados do polígono original será SK mais a soma dos ângulos do triângulo A0, A1 e A2. Ou seja, na hora em que ele faz isso, ele automaticamente criou um triângulo aqui, né? Então a soma dos ângulos disso daqui vai acrescentar a soma desse triângulo, dos ângulos desse triângulo aqui. Opa, apaguei sem querer. Então vai ser a soma dos ângulos desse triângulo aqui. Então ele está dizendo que para somar o polígono todo com K mais um lado, ele vai ter que ter a soma do SK mais a soma dos ângulos de um triângulo. Mais a soma dos ângulos de um triângulo. Então é o SK mais o SK mais 180. Quer dizer, o SK mais 1 é o SK mais o SK mais 180. Então SK mais a soma dos ângulos de um triângulo, que é 180 graus. Isso vai dar o meu SK mais 1. Pronto, é isso que ele está afirmando para você. Bem, então o SK mais 1 é SK mais a soma dos ângulos de um triângulo, que é 180. E o SK é dado por K menos 2 vezes 180. Porque a gente está considerando isso como hipótese, né? Mais 180, você coloca o 180 em evidência e consegue chegar a essa conclusão espetacular de que SK mais 1 é igual a K menos 1 vezes 180. E isso é de fato a demonstração que a gente queria? Bem, se chamar o N mais o K mais 1 de N, você tem, se isso daqui é N, isso daqui é N menos 2, né? N menos 2 vezes 180. Se for essa a fórmula, então está provado. N menos 2 vezes 180. É verdade. Então, essa ideia era uma ideia até simples, eu não tinha visto logo no início. Alguém quer fazer alguma pergunta? Ou essa foi tranquila? Tranquilo é uma palavra forte, professor. Mas chegamos vivos ao final, né? Tá. Então, eu estava tentando acrescentar os lados. Aí eu percebi que a ideia dele era diminuir os lados, né? Então, ele pulou, ele estava com... Digamos que ele estava começando a contar aqui no A0, para quem vinha o A1. Não, é melhor
fazer do outro lado, né? O A0 dele era esse primeiro. Então aqui era o A0, aqui era o A1, aqui é o A2. Aí ele vai e constrói um polígono que pula do A0 para o A2. Então automaticamente ele exclui um triângulo. Então se a soma dos casos anteriores eram esses aqui, se eu acrescento um lado a mais, ou seja, esse lado daqui está sendo substituído por esses dois. Então o polígono preto, ele tem K mais um lados, né? Porque o polígono que tem K lados vai ser esse e esse lado vermelho que foi construído aqui. Então ele tem um lado a menos. Então se você vai ter um cara com um lado a mais, ele vai ter que somar 180 graus a mais, porque a soma dos ângulos internos vai incluir os ângulos do triângulo. Ok, entendido e me parece razoavelmente simples. Bem, ainda tem o exemplo. Estamos terminando. Vamos terminar. E o último exemplo, consideremos a fórmula 2n ao cubo maior do que 3n ao quadrado mais 3n mais 1. Aí ia ser mais bonita, né? Saiu da geometria. O leitor poderá verificar diretamente que ela é falsa. Ela é falsa para n igual a 1 e n igual a 2. Tá? Se colocar n igual a 1, você tem 2 aqui. E aqui você tem 3 mais 3 mais 1. Claro que é falso. Se você colocar 2, aí você tem 16, né? 2 a terceira dá 8. Do lado esquerdo você tem 16. E do lado de cá você tem 3 vezes 4, 12. Mais 6, mais 1. Né? 3 vezes 2, 6 aqui, mais 1. E aqui 3 vezes 4, 12. Isso para n igual a 2. Então é falso. Verdade, é falso. Porém, para n igual a 3, diz ele que você encontra 54. Bem, 3 vezes 3 vezes 3, 27. Vezes 2, 54. E do lado de cá, bem, 54 é fácil de ver do lado direito. E do lado esquerdo você tem 3 vezes... Eu estou com 3, né? Então 3 vezes 9 mais 3 vezes 3 mais 1. 3 vezes 9 mais 3 vezes 3 mais 1. Mais 1. Que é quanto? 27 mais 9 mais 1. 37. Tá certo. Então é verdade que vale para n igual a 3. Não vale nem para 1 nem para 2. Então, suponhamos então que a afirmação é verdadeira para n igual a k maior ou igual do que 3. Isso se eu substituir isso por um k fixo, é verdade. Tentaremos demonstrar que a afirmação também é verdadeira para n igual a k mais 1. Isto é, vou tentar provar que 2 vezes k mais 1 à terceira é maior do que 3 vezes k mais 1 ao quadrado, mais 3 vezes k mais 1 mais 1. Aí temos o seguinte. Bem, aqui distribuiu normalmente, né? Não, distribuiu normalmente como diz a Vanessa, é uma expressão muito forte. Ele aqui do lado de cá ele só fez a distribuição normal mesmo, né? K à terceira é o cubo do primeiro mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo mais o cubo do segundo. Só distribuiu mesmo. E aí depois distribuiu o 2. Mas isso é o que eu tenho do lado esquerdo, né? 2k ao cubo mais 6k ao quadrado mais 6k mais 2. Então, usando a hipótese de indução, me diz que isso daqui, né? O 2k à terceira, deixa eu colocar uma outra cor. A hipótese de indução me garante que isso daqui é maior ou igual que isso aqui, que 3k ao quadrado mais 3k mais 1. Ok. Isso significa dizer que eu posso substituir o 2k à terceira por 3k ao quadrado mais 3k mais 1, né? Porque isso daqui é menor do que isso, né? Então eu posso substituir. O restante eu só repetir, tá? Só está repetindo aqui.
Ok. Então, olhar para isso daqui. Aí colocou aqui o 3 em evidência. Vamos ver se está legal a evidência que ele colocou. 3k quadrado está aqui. 3k está aqui. Não colocou 3k, 3 em evidência aqui. Está do mesmo jeito. Ele colocou 6k ao quadrado está aqui. Ah, tá. Ele colocou assim, mas ele fez o que aqui? Ah, deixa eu ver onde é que ele coloca as coisas em evidência. Quais ele coloca em evidência? 3k ao quadrado, perfeito. Aí 6k ele usou, tá aqui. Ah, e 3. 1 mais 2, 3. Beleza, matou. E ainda ficou esses dois aqui. Tá certo. Aí agora ele olha que isso daqui é k mais 1 ao quadrado. Ele tem o 3k e ele tem o 6k2. Pronto, ele terminou aí. Beleza, isso prova o que a gente queria. 3k ao quadrado, 3k mais 1. Não, ainda não. Então, como k é maior ou igual do que 3, temos que 6k ao quadrado é maior ou igual que 54. Certo? Como a gente está trabalhando com 3k, com k maior ou igual do que 3, porque o 1 e o 2 mostrou que não é verdadeiro, então ele foi e substituiu aqui o 3. Então 3 ao quadrado dá 9, 6 vezes 9, 54. Então eu tenho que o 6k ao quadrado vai ser maior ou igual que o 54. Que é maior do que, eu acho que é 3 mais 1 aqui, né? Acho eu que isso aqui é 3 mais 1. Pela substituição que ele vai fazer depois, certo? Vamos ver se é 3 mais 1 mesmo. Bem, 2k mais 1 ao cubo, isso aqui é maior do que 3 vezes k mais 1 ao quadrado, ele só repetiu isso daqui, mais 3k, ele só repetiu. Agora, na hora de repetir aqui, ele não repetiu, né? Ele vai substituir 6k ao quadrado por 3 mais 1. Né? 3 mais 1 aqui. Por que ele fez isso? Só para poder escrever isso como 3k mais 1 ao quadrado, mais poder colocar o 3 em evidência e obter 3k mais 1 como ele queria. Pronto, ele queria só repetir isso para escrever com essa estrutura. E quando ele faz isso, se você substituir o k mais 1 por n, você tem 2n ao cubo maior do que 3n ao quadrado maior do que 3n mais 1. Pronto, realmente é a fórmula que a gente queria demonstrar, né? É a fórmula que a gente queria demonstrar. Aqui, 3n quadrado, 3n mais 1. Ele conseguiu estruturar dessa forma, correto. Mais uma vez, bem, podemos afirmar então que a fórmula dada é válida para todo inteiro maior ou igual a 3, é o que garante o princípio da indução. Então, mais uma vez, eu repito, essas ideias, esses ajeitamentos e tal, é maior do que o 54 e o 54 é maior do que o 4, e o 4 eu posso escrever como 3 mais 1 para poder conseguir escrever a fórmula. Parece mágico, né? Mas é exatamente isso que tem que ser feito mesmo, tá? O uso da indução é isso, é você conseguir mostrar que aquela fórmula vale. Por mais que você use truques maravilhosos no meio do caminho, por mais que você tire do bolso assim, as ideias, mas é isso aí, desde que a ideia não esteja errada, desde que sua afirmação não seja falsa, é assim que você consegue demonstrar as induções, tá? Eu vou fazer a mesma pergunta a vocês que eu fiz para a turma de cálculo 3. Eu estou devendo a vocês as duas aulas do dia 22 e uma de ontem, né? Ou duas de ontem. Então são 4. Aí a minha pergunta, existe algum professor que não está ocupando o horário dele todo? Pode não estar dando aula síncrona em algum horário específico? Porque caso não exista... Professor, Foi.
A gente tem uma disciplina que ela dá a cada 15 dias aula. Aí poderia ver algum dia. Só que também ela disse que era pra gente se encontrar pra fazer as atividades, né? A equipe. No momento que ela não está. Tá. Mas aí dependendo se tiver algum dia, assim, que dê. Mas isso é geral para a turma? Qual é a disciplina? Estágio? É do quarto período. Uma grande parte aqui tá pagando. Será que todos vão poder concordar? Então, outra possibilidade, sempre é possível, seria o sábado, né? O sábado letivo. Tá? E é a mais segura. A gente pode fazer no sábado nesse horário, de 3h25. Pode ser? Qual horário, professor? De 3h25, esse mesmo horário. Por mim pode ser, professor. Pode ser? Pronto, então a princípio fica marcado isso. Eu vou mandar no WhatsApp para ver se alguém tem algum problema, tá? Então a gente já nesse sábado agora a gente vê de 3h25 como repor uma das minhas faltas. E aí no outro horário a gente repõe a outra. No outro sábado qualquer, ou um outro dia a gente compra. Mais perto da prova, talvez para fazer exercício. A gente pode tirar uma dupla de horas aí e ficar fazendo exercício juntos, né? Então, no sábado a gente dá continuidade à teoria e no outro momento a gente marca um dia de aula de exercício, ok? Tá bom então. Boa tarde, valeu pela atenção. Até a próxima, tá, gente?